Chuba. Qual é o objetivo da longa luta cubana pelo acesso à internet e o que é o pacote semanal? Vamos dar uma olhada em como a internet única da ilha sobrevive graças a métodos improvisados e a driblar proibições. Em Havana, é fácil ver um entregador apressado para cumprir um pedido. Ele pode entregar ao cliente não só comida ou encomendas. Frequentemente, o entregador transporta um pacote com disco rígido. Ele dá ao proprietário acesso a uma enorme quantidade de conteúdos variados: filmes, videogames, séries, músicas e todos os tipos de aplicativos. Tudo isso, por causa da história complicada e difícil da internet em Cuba, não é fácil de obter. Isso é chamado de pacote semanal, um disco rígido, onde há 1 terabyte de conteúdo recém-baixado da internet. Para os locais, essa é uma oferta vantajosa, pois para a maior parte de Cuba, internet constante, estável e barata é um luxo inacessível. O início da internet cubana pode ser considerado em 1996, foi exatamente nesse ano, quando a crise econômica causada pelo colapso da URSS continuava abalando Cuba, que o primeiro acesso à internet foi instalado no país. Com uma velocidade de apenas 64 kilobits por segundo. No entanto, para dizer o mínimo, as relações nada calorosas do governo socialista com os Estados Unidos não permitiu aumentar o potencial técnico para desenvolver a internet. Muitos no Partido Comunista viam sua origem americana com desconfiança, enxergando uma ameaça potencial para o país. As restrições não foram imediatas. No início dos anos 2000, a internet se espalhou rapidamente pelas universidades de Cuba e, como o ensino superior é muito popular na ilha, pesquisadores e estudantes passaram a se familiarizar com a rede. As principais mudanças vieram em 2002, quando a venda de computadores para pessoas físicas foi proibida na ilha, e em 2006. Naquela época, o novo ministro da Informática e Comunicações passou a ser Ramiro Valdés, uma lenda viva da Revolução que, na juventude, fez amizade com Fidel Castro enquanto cumpriam pena na mesma cela. Defensor firme de métodos repressivos e de força, tornou-se um funcionário influente do regime. No novo cargo, Valdés agiu de forma agressiva, promovendo uma lei que proibia todas as empresas cubanas de acessar serviços com e-mail gratuito e chats, como Gmail e Yahoo. O motivo era que esses recursos poderiam ser usados por inimigos americanos para espionagem industrial. Em 2008, no bairro da Havana Velha, centro cultural e histórico da capital, restava apenas uma lan house para os cidadãos. Um cômodo discreto no Capitólio cobrava $3,50 por hora de internet. Um valor impensável para a maioria dos cubanos, que naquela época recebiam em média $20 por mês. Para entrar nesses cafés, era preciso informar os dados do passaporte e o endereço, que o gerente registrava. Se, ao usar, alguém digitasse no documento ou navegador palavras da lista proibida, geralmente ligadas à política, o funcionamento do computador era interrompido e uma notificação aparecia na tela informando sobre o fechamento do programa por motivos de segurança nacional. Ao mesmo tempo, funcionários públicos recebiam acesso total à internet, e eles compartilhavam esse acesso com quem quisesse, mediante pagamento. O cliente geralmente usava o serviço à noite, pois a velocidade era melhor. O computador mais potente da principal Universidade Tecnológica de Informática também passou a ser usado de forma ilegal. Por meio dele, os estudantes baixavam de tudo, desde programas de TV americanos até artigos ou vídeos criticando o governo, e depois distribuíam entre conhecidos por toda a ilha. Até o acesso instável aos benefícios da internet gerava um mercado clandestino, e a nova geração se irritava cada vez mais com as autoridades pelas restrições tecnológicas. Ficava irritada em silêncio, mostrando descontentamento só em casa ou com amigos. É por isso que os acontecimentos de 19 de janeiro de 2008 na Universidade de Informática pareceram tão impensáveis para muitos alunos. Naquele dia, a universidade recebeu Ricardo Alarcón, ex-ministro das Relações Exteriores e presidente da Assembleia Nacional, um dos homens mais poderosos de Cuba. Ele estava discursando diante da plateia
quando o estudante Eliezer Ávila pediu a palavra e começou a contestar as palavras do funcionário, criticar o regime cubano e exigir mudanças. O estudante perguntava por que os habitantes de Cuba não podiam viajar pelo mundo, se hospedar em hotéis turísticos ou ter acesso a diferentes sites. A ousadia de Ávila impressionou muitos e a gravação de seu discurso provavelmente foi o primeiro vídeo viral da história de Cuba, entre aspas, pois ele era compartilhado em pendrives e por cabos USB entre os computadores. A ideia para o futuro pacote semanal estava amadurecendo e logo surgiram oportunidades para torná-la realidade. Em março de 2008, um mês e meio após o discurso de Ávila, foi permitido na ilha possuir telefones celulares, comprar computadores e aparelhos de DVD. As mudanças foram um gesto de boa vontade de Raul Castro, que substituiu o líder do país, Fidel Castro, no cargo. A compra e ativação de um telefone custavam até $120. Isso é aproximadamente metade do salário médio anual de um cubano. Ainda assim, as pessoas faziam fila para comprar os aparelhos. A demanda da ilha por mudanças tecnológicas finalmente começou a ser atendida, embora de forma extremamente lenta. Cuba não podia instalar cabos submarinos de internet, comprar roteadores suficientes e obter outros equipamentos na ilha. As sanções dos Estados Unidos também afetaram a estagnação. A internet via satélite resolvia a situação, mas apenas parcialmente, pois continuava cara e instável. A solução foi encontrada em 2011, quando começaram a instalar cabos a partir da Venezuela e a comprar equipamentos da China. Assim começou a longa amizade entre Pequim e Havana. No futuro, empresas chinesas como Huawei e ZTE forneceram à ilha tudo o que era necessário para o funcionamento da internet, incluindo roteadores e tecnologias de bloqueio baseadas em DPI. O cabo submarino, vindo da Venezuela, com 1.600 quilômetros de extensão, foi instalado ao longo de 2 anos. E em 2013, Cuba passou a ter fibra óptica, lenta, instável, acessível para poucos, mas funcionando. E já em 2015, um turista passeando pelo centro histórico de Havana podia facilmente encontrar grupos de pessoas sentadas em bancos e debaixo de árvores nos parques, todas concentradas em seus celulares. Todos queriam finalmente testar os pontos públicos de Wi-Fi surgidos no país. Em 2016, o número de pontos de Wi-Fi em Havana chegou a 85 e, em média, 200 mil pessoas os utilizavam diariamente. Os preços também diminuíram. Na Cuba, o tempo de navegação na internet é contabilizado pela duração conectada e não pelo tráfego consumido. Agora, o provedor cobrava $2 em vez de $4,5. Ainda é um preço alto para uso frequente, mas serve para pequenas tarefas e comunicação com a família. Adolescentes, estudantes, adultos ou idosos, todos vinham aqui com seus smartphones ou notebooks para conseguir sinal. Quem conseguia um lugar no banco o valorizava e o guardava, enquanto alguns se escondiam sob a árvore e grupos de amigos ficavam na grama. Lá sempre havia cambistas de cartões de internet. Para usar internet móvel, é preciso um cartão, mas muitos evitam a fila longa no escritório da operadora. Além disso, frequentemente faltavam cartões para todos, então, nas áreas de Wi-Fi, havia cambistas vendendo cartões no parque. Geralmente, cobravam o dobro, mas dava para negociar. Havia também outro problema sério. A conexão lenta não dava conta da demanda. A autenticação levava tempo. Mesmo quando tudo começava a funcionar, a conexão caía e ficava lenta, enquanto preciosos minutos do tempo comprado eram desperdiçados. Em outras palavras, não dava nem para sonhar em baixar conteúdo pesado ou até assistir a um vídeo no YouTube em boa qualidade. Na realidade em que as autoridades de Cuba não conseguiam fornecer internet de qualidade e acessível aos cidadãos, as pessoas aprenderam a resolver os problemas por conta própria. Foi assim que surgiu o pacote semanal. Graças ao pacote, os cubanos passaram a ter a possibilidade de baixar da internet tudo o que quisessem. Ou melhor, quase tudo. Os organizadores evitam cuidadosamente conteúdos políticos, religiosos ou pornográficos para não chamar a atenção das autoridades. Na verdade, os contrabandistas mantêm uma relação neutra com eles. Alguns membros do Partido Comunista também usam o pacote.
Formalmente, o negócio do pacote no país não é proibido nem permitido, o que fez com que a indústria de venda de conteúdo da internet em discos rígidos se tornasse, segundo a mídia ocidental, a maior organização privada de Cuba. No auge, metade da população do país, com 11 milhões de habitantes, usava seus serviços, gerando até $1,5 milhão por semana, e a necessidade de distribuir o produto, principalmente por meio de entregadores, garantiu emprego para até 45 mil pessoas. Muitos músicos, artistas ou cineastas iniciantes usam o pacote para ganhar notoriedade. Eles pagam o preço que o vendedor define, e, em troca, o conteúdo deles vai para uma pasta especial. Qual pasta? Depende do valor pago. Você pode acabar tanto na mais popular, onde geralmente colocam reality shows e blockbusters, quanto na mais barata, onde colocam vídeos engraçados de animais. Aqui está, por exemplo, um clipe de 2020 da banda La Diosa com um verso marcante: se você não está no El Paquete, você não existe. Com a expansão da conexão em Cuba, o pacote se torna secundário, servindo apenas como alternativa para pessoas de menor renda ou menos familiarizadas com tecnologia. Vendedores do pacote costumam instalar o aplicativo no celular do cliente ou orientam para não se perder entre as dezenas de pastas diferentes do catálogo. E quanto à censura na internet? Ela sempre acompanhou o desenvolvimento da rede na ilha. Mas o principal desafio para o governo aconteceu 2 anos após a chegada da internet móvel e residencial em Cuba. No verão de 2021, o país testemunhou as maiores manifestações dos últimos 30 anos. Milhares de pessoas em várias regiões protestaram contra a escassez de alimentos e as ações do Partido Comunista. As notícias das manifestações se espalharam rapidamente por Cuba via redes sociais, pois 7 milhões de cubanos tinham acesso à internet. Os protestos se fortaleceram com transmissões ao vivo no Facebook, onde manifestantes mostravam o que ocorria nas ruas. Esse fato pode parecer banal para quem vive em países com internet desenvolvida, mas há alguns anos seria impossível imaginar isso em Cuba. Os protestos foram resultado de uma grave crise econômica. Ela foi agravada tanto por sanções adicionais dos Estados Unidos, quanto pela pandemia de Covid-19 que paralisou a indústria do turismo, fundamental para o orçamento do país. Desde então, para os cubanos, ficou ainda mais comum passar horas em filas por produtos básicos como frango ou produtos de limpeza. Logo após a primeira onda de protestos, as autoridades cortaram a internet no país, mas isso não acalmou a todos. Um mês após os protestos de junho, as autoridades cubanas proibiram a divulgação de informações falsas ou ofensivas na internet. E como está agora? O nível de penetração da internet em Cuba aumentou de 40% em 2015 para 70% em 2021. Devido às sanções dos Estados Unidos, os cubanos não conseguem pagar por produtos estrangeiros online e estão isolados do sistema financeiro global. Por isso, as criptomoedas se espalham rapidamente em Cuba, presentes no dia a dia de cidadãos comuns e funcionários públicos. O alto custo da internet em Cuba, frente aos baixos salários, ainda prejudica seu desenvolvimento. Em 2022, em média, os moradores locais ganham $163 por mês. Após os protestos do verão, o destino da internet cubana se tornou muito menos promissor. Confirmando antigos temores sobre o poder da internet nas manifestações, autoridades preparam ações rigorosas. Eles reprimiram qualquer resistência e, em janeiro de 2022, começaram a lidar com julgamentos exemplares. Começou o julgamento de mais de 60 manifestantes, acusados de tentar derrubar o governo. Pelo menos 5 deles têm menos de 16 anos e, ao todo, mais de 620 pessoas aguardam julgamento. Centenas de processos judiciais são o resultado dos maiores protestos civis contra o Partido Comunista desde 1959. Os participantes dos distúrbios podem pegar até 30 anos de prisão, mas será que a liderança de Cuba conseguirá retornar à estabilidade de antes da internet? Ou será que o gênio, uma vez solto da garrafa, não pode mais ser colocado de volta? Escreva o que você pensa sobre isso. E até o próximo episódio no nosso canal.